Tudo beleza, minha gente? Olha só, nós viemos aí fazendo uma sequência de vídeos de eletromagnetismo. Nós podemos dividir o estudo do eletromagnetismo em três partes. Primeiro, os conceitos ligados a campo magnético, depois, os conceitos ligados à força magnética e, por último, os conceitos ligados à indução eletromagnética. Então, falamos de campo magnético, força magnética e, por último, indução eletromagnética. A indução eletromagnética, pessoal, apesar de não ser uma coisa trivial, é uma coisa extremamente importante. Por quê? A maior parte dos geradores elétricos que nós temos, são geradores que trabalham pela indução eletromagnética. Então, a indução eletromagnética é o princípio de funcionamento dos geradores elétricos. E é por isso que a gente, então, tem que ter esse convívio, a gente tem que ter pelo menos noção do que é a indução eletromagnética. Beleza? Bom, na sequência, meus queridos, olha só. Vamos pegar uma situação. Aqui é interessante, pessoal, que a gente começa com uma situação extremamente teórica. Porque se a gente começasse pela situação prática, nós começaríamos por algo muito difícil. Tá? Então, nós vamos começar por um experimento que é um experimento meramente teórico, que na prática eu consigo fazê-lo, mas não me é útil. Eu consigo fazê-lo na prática, mas não consigo usá-lo, né, de forma eficiente na prática. Mas para depois passar por uma situação mais interessante, mais difícil. Então, olha só. Eu tenho um ímã em forma de U, o campo magnético saindo do norte, indo para o sul, e eu peguei com a minha mão e passei um condutor, com velocidade dentro desse campo magnético. Tá? Então, eu passei o condutor dentro do campo magnético. Aí, olha só que interessante. Vamos desenhar isso de outro jeito. Vamos desenhar isso como se nós estivéssemos olhando de cima para baixo. Se eu estiver olhando de cima para baixo, eu vou estar vendo o rabinho do vetor B. Então, rabinho do vetor B, eu vou ver dessa forma que está aqui. Ó. Vou ver dessa forma. Xzinho. Beleza? E a minha ideia é cortar esse campo com o meu condutor. Então, eu com a minha mão, dou uma velocidade a esse condutor e esse condutor corta o campo magnético, passa pelo campo magnético. Aí, olha só que interessante. A gente sabe que isso aqui é um condutor. Se é um condutor, ali dentro tem o que nós chamamos de elétrons livres. São aqueles elétrons cuja força elétrica é muito pequena em relação ao núcleo. Então, eles se movimentam pelo material com muita facilidade. Aí, olha só que interessante. Se o condutor está sendo arrastado para a direita, esses elétrons livres também estão sendo arrastados. Então, quando eu puxo o condutor, eu dou uma velocidade aos elétrons para a direita. Então, se eu vier B para cá, B entrando, velocidade para a direita. O dedão está apontando para cima. Só tem um detalhe. É carga negativa. Então a força magnética vai ser para onde? Para baixo. Então, olha só que interessante. O movimento que eu fiz com a minha mão fez com que os elétrons livres fossem empurrados todos para baixo. Os elétrons livres foram empurrados todos para baixo. Repara que essa força não é uma força de origem elétrica. Essa força é uma força magnética. E essa força só vai existir enquanto existir a velocidade, enquanto existir o campo. Esse campo foi gerado por um ímã, essa velocidade foi dada por mim, tá? E eu promovi um lado mais e um lado menos.
um lado ficou faltando elétrons e o outro lado ficou sobrando elétrons. Então, olha só, os elétrons livres ficam sujeitos a uma força magnética. O deslocamento promove o acúmulo de elétrons na parte inferior e a falta de elétrons na parte superior. Automaticamente, eu crio um potencial elétrico positivo e um potencial elétrico negativo. Eu crio uma diferença de potencial. E aí, meus queridos, essa diferença de potencial é muito parecido com uma pilha. O que a pilha tem? Um lado com potencial positivo e um lado com potencial negativo. Só que numa pilha, esses potenciais positivo e negativo são garantidos por uma reação química. Aqui, esses potenciais positivo e negativo são garantidos pelo movimento do condutor e pela existência do campo magnético. Então, o campo está ali, o condutor está em movimento e esse movimento gera uma DDP, gera uma diferença de potencial. Se parar para pensar, eu estou transformando energia mecânica em energia elétrica. Olha que interessante. Eu estou transformando a velocidade do meu condutor na movimentação de elétrons dentro desse condutor. Tá? Então, eu gerei uma DDP. Então, ele fala, ó, a diferença de potencial entre as extremidades é conhecida como força eletromotriz induzida. Força eletromotriz induzida, né? A movimentação do condutor induziu a movimentação dos elétrons através da força magnética. Então, nós chamamos de força eletromotriz induzida. Posso chamar essa força eletromotriz pela letra Ezinho, ou posso também chamar de FEM-I, força eletromotriz induzida, que na verdade não é uma força, é uma diferença de potencial que foi gerada por uma força. Então, a força fez com que um lado ficasse positivo, o outro lado ficasse negativo. Então, meninos, eu posso calcular a diferença de potencial por uma equaçãozinha. Que a força eletromotriz é igual a B, que é o campo magnético, vezes L, que é o comprimento do condutor que está atravessando o campo, V é a velocidade com que o condutor passa dentro do campo. Essa equação ela só vai ser válida se o condutor cortar o campo perpendicularmente. Então, o ângulo entre B e V é 90 graus. Você pode ver que o B estava na vertical e o V estava na horizontal. Então, a equação só é válida se o ângulo entre B e V for 90 graus. Beleza. Então, a gente agora vai para uma situação interessante que é o seguinte. Olha só que interessante. Nós vamos ter o seguinte. Essa diferença de potencial só vai existir enquanto tiver o campo, enquanto tiver velocidade. E a velocidade, eu tenho que empurrar esse fio. Um agente externo empurra o fio e esse empurrar do fio promove a movimentação dos elétrons. Aqui em cima fica positivo, aqui embaixo fica negativo. Quando eu coloco um circuito elétrico fechado, então aqui é cobre, uma lâmpada, cobre o lado mais. Então é como se eu tivesse o lado mais da pilha e o lado menos da pilha. É óbvio, pessoal, que eu vou ter o sentido de movimentação dos elétrons, que o sentido do movimento do elétron seria daqui para cá, o sentido de movimentação do elétron. O elétron viria para cá, percorreria o circuito elétrico e viria para cá. A força magnética empurraria ele para baixo. A força elétrica faz ele vir para cá. A magnética empurra ele para baixo. A elétrica faz ele fazer a volta. Então, olha só. O movimento do condutor ao longo dos fios, condutores paralelos, forma um circuito fechado. Então, isso aqui agora é um circuito fechado.
Isso permite um movimento contínuo dos elétrons. Sim, porque o elétron, aqui a força elétrica vai fazer ele vir para cá, a força magnética faz ele para baixo. A elétrica faz ele fazer isso, a magnética faz ele descer. Então, o que acontece? Você vai ter a movimentação dos elétrons no sentido horário aqui, no sentido horário. Lógico que se eu falar de corrente elétrica, lembra que a corrente elétrica a gente considera como se fosse um movimento de cargas positivas. Então, se fosse positiva, seria nesse sentido anti-horário, tá? Seria no sentido anti-horário, tá? Desse jeito aí. Tranquilo, meninos? Bom, então, o que acontece? A gente mostra que a gente consegue gerar uma corrente elétrica, a gente está gerando energia elétrica a partir da movimentação das cargas pela força magnética. Mas observe, a força magnética só existe porque eu estou puxando esse fio. Existe um agente mecânico fazendo o condutor se movimentar para que a força magnética faça o circuito funcionar aqui. Tá? Então, você está tendo uma transformação de energia mecânica, energia cinética, em energia elétrica. Tá? Bom, na sequência, olha só, caso o condutor pare, não teremos mais força eletromotriz induzida e nem teremos uma corrente induzida. Sim, se esse fio para, não tem mais força magnética. Se não tem força magnética, não vai ter DDP. Se não tiver DDP, não vai ter corrente. Tá? Então, a existência da corrente elétrica está vinculada ao movimento desse condutor dentro do campo. Tá? Bom, aí, meninos, se a gente for parar para pensar, na prática, a gente não tem muito como fazer isso. Porque uma hora o campo magnético ia acabar. Eu não conseguiria fazer um campo magnético infinito. Né? Então, desse jeito, a coisa é complicada. Então, ele fala, para que a corrente elétrica se mantenha constante, nós devemos garantir velocidade e campo magnético constante. Então, se eu quiser que a corrente elétrica aqui seja constante, a velocidade tem que ser constante, o campo tem que ser constante. Tá bom? Aí, repara, nós temos esse é o primeiro exemplo de indução eletromagnética. Então, eu gerei uma corrente elétrica a partir do movimento e de uma força magnética. Tá bom? Existem outras situações. Nós temos, então, em 1831, um camarada chamado Michael Faraday, ele verificou que existiam várias outras situações nas quais se observa o aparecimento de uma corrente induzida. Tá? Então, ele percebeu que, tudo bem, Ricardo, ali tinha um condutor em movimento, mas não tinha só aquele exemplo. Existiam outros exemplos que também geravam uma corrente induzida. Então, ele propôs, por exemplo, isso aqui. Eu tenho uma espira e um ímã. Ele percebeu que, se esse ímã vem se aproximando, a corrente elétrica aparece. Se o ímã estiver parado, não vai ter nada. Então, se o ímã aproximar, vai ter corrente elétrica durante a aproximação. Se o ímã afastar, vai ter corrente elétrica durante o afastamento. Inclusive, o sentido da corrente vai mudar. Tá? Inclusive, o sentido da corrente vai mudar. E aí, é uma situação prática. Uma outra situação prática que ele também percebeu que essa é muito interessante é o seguinte. Eu tenho uma espira. Se eu girar a espira, ela não vai girar sozinha. Eu vou girar a espira dentro de um campo magnético. Quando eu giro a espira dentro de um campo magnético, automaticamente vai surgir uma corrente elétrica induzida devido ao movimento da espira. Então, são outras situações práticas em que você tem uma corrente elétrica induzida. Mas sempre isso, vou transformar movimento em corrente elétrica. Vou transformar movimento em corrente elétrica.
Tá? Então, você vai ter a transformação de energia mecânica em energia elétrica. Tá bem? Aí, gente, o que nós vamos fazer? Bom, nós nesse vídeo demos a ideia básica de indução eletromagnética. Então, demos a ideia básica de indução eletromagnética. Então, essa é a ideia de movimentar um condutor dentro de um campo para que surja uma diferença de potencial. E eu depois vou botar essa diferença de potencial num circuito elétrico para ter uma corrente elétrica. Bom, então essa é a ideia básica. Vamos ficar para um próximo vídeo para a gente poder falar desses outros exemplos que também são bem interessantes. Valeu, galera! Até o próximo vídeo. Tchau, tchau!